Oiê, hoje é dia de Iemanjá. E eu sou filha de Iemanjá e todos os anos a gente celebra essa data, só que muitas pessoas celebram o dia de Iemanjá sem saber a história e o mito de Iemanjá, né? A maioria não sabe a origem da mitologia, né, desses povos iorubás, né? Então, esses povos, tudo se originou com Olodumare, né? Que era um ser que a fonte criadora tirou dele Olodumare, que é um ser que é a mesmo ser que é Olorum. E aí, quando ele tirou de dentro dele, ele deu como se fosse a parte escura do universo. E aí ele foi, né, explorar e conhecer. E quando ele estava bem, ganhou bastante sabedoria. Quando o Olodumare ganhou bastante sabedoria, ele tirou 4 seres de dentro dele. Ele tirou Oxalá, tirou Oduduká, Nanã e tirou Okun. E aí, a cada um ele atribuiu uma energia. Nanã ele deu os lodos, Oduduká ele deu a terra, né, que como responsabilidade. Oxalá ele deu a responsabilidade de criar o ser humano. E Odokun ele deu as profundezas. Tudo que era profundo ele deu ao Odokun. Então Odokun tirou dele, né? Porque esses seres também começaram a procriar e ter seus filhos. Odokun tirou dele Iemanjá e deu a ela um pote sagrado com toda a sabedoria dela. E Olokun deu a seu irmão, Oxalá, a mão de Iemanjá. E ele casou Iemanjá com Oxalá. Só que Oxalá começou a maltratar Iemanjá, porque Iemanjá tinha seios enormes, porque ela representava a abundância, né? E Iemanjá um dia, por sofrer maltratos, ela foge de Oxalá. E na fuga ela quebra o pote dela, que é o pote dos mistérios dela. E aí começa a jorrar água, e aí se formam os rios, os lagos, e só que ela não parava de chorar, né, o pote, e então forma-se os mares. E aí Olokun, vendo isso, acolhe Iemanjá, e a profundeza de Olokun foi preenchida com as águas salgadas de Iemanjá. Então, Iemanjá ela é acolhida pelo seu pai, né? Então, o pai delas transforma ela rainha do mar, porque ela transformou aquelas profundezas em água. E esse é o mito de Iemanjá, mas Iemanjá inicialmente ela era a rainha das cachoeiras e das águas doces. Só nesse momento que ela foge do marido dela, que é Oxalá, e retorna para a casa do pai dela, que ela se torna a rainha do mar. E aí Iemanjá, ela tem Oxum, que é a filha de Iemanjá, e aí assim ela dá essa atribuição para Oxum para cuidar das águas doces, dos rios, dos lagos e das cachoeiras. Os orixás, eles representam forças da natureza, né? Então assim, eu vejo muita gente com ignorância, né? Não sabendo o que é um orixá. Então, originalmente, Iemanjá que era detetora das águas doces, né? Só quando ela foge do marido dela, por conta da violência que ela sofria, psicológica, é que ela se torna a rainha do mar. E ela é a mãe de todos, porque Oxalá, ele é responsável por criar a raça humana. E como Iemanjá era a esposa dele, ela é a mãe de todos. E é isso, gente. Essa história ali vem do culto iorubá, que é como se fosse uma mitologia. Como existe a mitologia grega, egípcia, existe a mitologia dos povos originários da África, e são esses povos iorubá. E essa é a história dos orixás, que são forças da natureza. Então não são assim, na verdade, eles acreditam que tudo tem um espírito, terra, fogo e ar. E tudo que vive dentro aqui deste planeta tem vida. E por isso que é uma consciência.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu espero que vocês se questionem, porque muitas pessoas gostam de Iemanjá, mas não sabem a origem dela e nunca buscaram saber, né? Porque muitas pessoas ficam ali na ignorância ou ficam julgando, ao invés de procurar a origem de tudo ou acredita em algo sem questionar. A gente chegou no momento de a gente parar de ter essa fé cega sem questionar, né, a origem, por que a gente segue. Muitos têm essa ligação porque é um chamado ancestral, tá dentro da coroa da pessoa, né, tá dentro ali do inconsciente dela, mas que cada um se questione o porquê de seguir ou acreditar, né, no sagrado, porque é importante a sabedoria e o conhecimento para expandir a mente. Beijos, tchau!